Olá pessoal, bom dia, né? Ontem eu não postei nenhum vídeo, porque eu estava estudando um pouco mais para conhecer as histórias, né? A palavra do Senhor, para poder transmitir para aqueles que querem ouvir. E eu tinha me lembrado dos heróis da fé, tinha falado sobre Raabe, né? Que entrou para a história da fé. E me veio também à tona a história de Abraão. Lá no começo, em Gênesis 12, quando Deus chamou Abraão e mandou que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela, e fosse para uma terra que ele lhe prometeu, que ele lhe daria. Aí é onde entra, amados irmãos, a questão da fé. Deus mandou Abraão, sai do meio da tua parentela, porque eu vou te mostrar uma terra. Ele não sabia para onde ia. Ele não sabia nem sequer se existia essa terra. Ele apenas creu, teve fé e obedeceu. Obedeceu, pegou sua família e foi. Saiu sem destino, né, para a terra que havia de receber das mãos do Senhor. E lá em Gênesis 15, 16, Abraão creu e foi imputado isso como justiça, né? Abraão, lá no livro de Hebreus 11:8, é chamado e escolhido por ser um homem obediente. Entrou para a história da fé, assim como Raabe, né? Porque em Hebreus 11, no primeiro versículo, ele diz: fé é firme fundamento das coisas que não se vê, mas prova e certeza das coisas que você está esperando. O que eu quero dizer e trazer com a palavra de Abraão para mim e para você é que nós temos que ter fé e ver os nossos sonhos e ver aquilo se realizando na nossa vida através de fé, porque é pela fé que Deus opera o milagre na nossa vida. Abraão saiu, pegou sua família, não sabia para onde ia, mas obedeceu ao Senhor e foi. E foi ele, seu sobrinho Ló, sua família. E diz a Bíblia que chegou uma hora que eles teriam que se separar. Eles dois teriam que se separar porque eles tinham muito gado, muitas riquezas e não dava para habitar na mesma terra. E Abraão mandou Ló escolher. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Abraão com fé. Porque Ló atentou para aquilo que estava vendo. Ele estava vendo a cidade de Gomorra. Ele estava vendo as campinas. Ele estava vendo o verde. Aí ele disse: não, Abraão, eu vou para cá. Né? E Abraão, olhando, só viu montanha, vale, deserto. Mas era a terra que Deus ia fazer o milagre. Era a terra que Deus ia levantar. E ele disse: assim como você não pode contar as estrelas do céu, é o tanto que você vai ser abençoado. Irmão, como é difícil a gente olhar para o deserto, olhar para a nossa luta, olhar que não tem mais solução, olhar que chegamos ao fim, não tem mais jeito. E Jesus faz o milagre e aparece, assim como foi na vida de Abraão. Abraão apenas obedeceu, ele saiu, ele foi aonde o Deus dele tinha mandado. Não sabia o que ia acontecer. Não sabia nem se ia sobreviver. Porque diz a palavra do Senhor que a fome era muito grande naquela época. Muito grande. Mas Abraão creu. E foi imputado isso como justiça. Abraão, o pai da fé. O pai de muitas nações. É assim que significa o nome Abraão. Porque antes o nome dele era Abrão. Né? E Deus mudou para Abraão, assim como sua esposa foi mudada também o nome de Saraí para Sara. Então é necessário que a gente conheça as histórias para poder, irmão, transmitir aquilo que Deus coloca no nosso coração. Está lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis 12, a chamada de Abraão. Aí vai lá para o 15, quando Deus faz as promessas, reanimando a Abraão, perdão. Mas é necessário que a gente entenda aquilo que Deus quer falar conosco, né? Abraão creu e foi imputado isso como justiça. O que eu quero trazer para mim e para você é a fé em prática no nosso coração. Você pode estar esperando algo da parte do Senhor, mas não está vendo. Está tudo deserto, está a montanha, está o vale. Mas lá no Salmo
121, ele diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. E o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Entendeu, irmão? Como é a palavra de hoje? É fé? Porque foi por fé que os antigos alcançaram a promessa. Falei de Raabe, que foi pela fé. Falei de Ana, que foi pela fé. Hoje estou falando de Abraão e as demais que a gente vai ainda comentar no decorrer do tempo. Porque é por fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então fique com a mensagem hoje de Abraão. Um homem que creu, saiu da sua terra, do meio da sua parentela, e foi habitar em terra estranha porque obedeceu a ordem do seu Deus. E eu só tenho que agradecer.